Olá, pessoal. Bom dia ou boa tarde para vocês. Estamos aqui de volta ao vivo nas redes sociais da Voito, também no YouTube. Hoje nós vamos continuar falando sobre os nossos pocketbooks, né? Que é esse conhecimento aí compactado dos melhores best-sellers e livros para encaixar aí no seu dia a dia, a gente continuar batendo papo, a gente continuar falando sobre coisa boa. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre algo muito importante que, na minha opinião, é caríssimo. Assim, não, o valor é inestimável, que chama tempo. E aí, a minha pergunta para você é: como é que você tem organizado o seu tempo? Em épocas de crise como essa que estamos passando agora, com relação a uma nova doença, nós aí não sabemos como organizar esse tempo. Vai ficar para a gente um novo desafio. Vinha hoje conversando antes de chegar aqui na Voito que nós somos capazes de nos reinventarmos, principalmente frente a determinadas situações, né? Então, que hoje seja algo que te ajude a despertar para você conseguir organizar o seu tempo. Nós vamos falar sobre este livro aqui, A Tríade do Tempo, e, e como nós podemos otimizar e organizar esse bem tão precioso que é o nosso tempo, né? Às vezes nós achamos que temos que fazer tudo na correria, ou às vezes fazer muito devagar, ou às vezes fazer... E este livro traz algumas concepções diferenciadas de gestão de tempo muito ultrapassada, que são utilizadas ainda nas empresas. Há um processo de gestão de tempo, de planejamento, enfim, muito ultrapassado hoje, que está sendo utilizado, e ele vem desmistificando tudo isso, tá? Por que nós escolhemos esse livro? E até eu estava lendo hoje bastante sobre isso, que no Brasil 30% dos profissionais sofrem da síndrome de Burnout. Você sabe o que é essa síndrome? Pode ser evitada, e ela pode ser evitada. A consequência, gente, é o acúmulo do estresse e o esgotamento por trabalho. Tornou-se comum no mundo, tá? E o que acontece? Ao pesquisar sobre essa síndrome, a gente acredita que assim, é bobeira, é bobagem, mas não é não. Tanto que a OMS classificou a síndrome como uma doença, tá? E o esgotamento profissional não é mimimi. Entenda se você pode estar passando por isso. Gente, ansiedade, negatividade, pensamento acelerado, cansaço, fadiga, dor de cabeça, vômito, problemas intestinais, tudo isso, se bem, por isso que chama síndrome, é um compilado de tudo isso. Essa doença, ela vem mesmo desse estresse, e esse estresse vem da nossa falta de organização e da nossa gestão de tempo, tá? De como nós podemos nos organizar para que a gente não fique atolado, que não leve serviço para casa, que não deixe trabalho para depois, que é um desafio para a nossa vida. Se você está passando por alguns desses sintomas, vem comigo, porque os médicos dizem que essa síndrome ela pode ser agravada e pode correr e chegar numa depressão, até uma síndrome de pânico profunda, tá? Então, o tratamento correto, a organização do seu tempo, a diminuição do seu estresse no trabalho vem muito dessa diminuição das suas atividades e de como você se organiza, tá? O livro é destinado para líderes e gestores de pequenas e maiores empresas, pessoas em busca de uma vida pessoal e profissional mais organizada e efetiva. A gente tem uma dificuldade de entender o que é efetivo, o que é eficaz e o que é eficiente. Um dia eu vou sugerir aqui na Voito para a gente fazer uma live só sobre isso. O que é efetivo, o que é ser eficaz, o que é ser efetivo e o que é ser eficiente, tá? E aqui é para a gente ter uma vida mais efetiva, com maiores resultados, com as compensações necessárias de resultado, tá? Nós vamos falar então sobre um pouquinho de cada um. Nesse primeiro momento, eu quero te convidar aí para você se inscrever na nossa página do YouTube. Se você não for acompanhar ao vivo, se você estiver ao vivo com a gente, se inscreva lá, ative o sininho de notificação sobre as próximas transmissões e bate um papo com a gente ao vivo aqui para você falar a sua opinião, para você conversar com a gente o seguinte: como é que você organiza seu tempo? Ou você é aquela pessoa tão regrada que o tempo passou o motivador do seu estresse? Olha que coisa interessante. Não, Lili, eu organizo meu tempo pra caramba. 8 horas da manhã eu faço isso, 9h30 é isso, 10. Quando chega no final do dia, está mais estafado ainda, porque a organização do tempo, a gente acredita que é lotar o nosso tempo, nossos tempos, né? Nosso tempo, a nossa hora de coisas para fazer. E o autor, que é esse rapaz aqui, o Christian Barbosa, ele diz o contrário. Ele diz que não é lotar, pelo contrário, é organizar. E traz uma visão do nosso tempo, uma visão de gestão muito importante e focada na pessoa e no seu autoconhecimento. Olha que coisa mais gostosa. Não é aquela coisa regrada que nós tínhamos antigamente, que faz... Não, é olhando o ser humano, por isso que ele chama de tríade do tempo, né? Que são esses 3 pontos que ele coloca aqui pra gente. Ele apresenta um método de planejamento pessoal baseado na produtividade.
é um dos maiores especialistas do Brasil, gente, em gestão de tempo e produtividade, é fundador desta empresa, que desenvolve cursos e softwares e oferece consultoria e palestras sobre produtividade e colaboração. Vamos focar em colaboração agora também e vamos focar em produtividade. O que é ser produtivo? É fazer um monte de coisa ao mesmo tempo ou é fazer alguma coisa bem feita no tempo que ela foi destinada e determinada a fazer, que você colocou isso? Fica a pergunta, né? E o que é colaborar? Colaborar é eu pensar em mim, pensar no outro. O que é colaboração para você? Bom, gente, os principais assuntos tratados nessa obra aqui é identificar e organizar as atividades cotidianas de acordo com a visão da tríade do tempo. Então, é a gente buscar essa organização, tá? E fazer fases cíclicas que compõem o método da tríade do tempo são essas aqui, ó. Definir identidade, estabelecer meta, planejamento, organização e execução. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. E ele traz algumas questões que são extremamente importantes que a gente tem que ter na nossa vida. Ele fala que primeiro, para a gente mudar e ter sucesso, a gente tem que ir para a tríade da mudança. Qualquer mudança efetiva só é possível a partir da conjunção de 3 poderes. Segundo o autor, são esses: o poder do sonho, então, conceber algo além da realidade presente e transformar isso daí em um objetivo, tá? Então, o poder do sonho. Lili, essas metas, esse tempo, eu posso fazer para 5 anos, 6 meses, 2 dias, você pode fazer para o que você quiser. Você pode fazer por uma semana, você pode fazer por um mês, você pode fazer. É você ter esse processo de mudança. Qual é o seu sonho e aquilo ali? É um sonho, como é que eu posso transformar aquilo em objetivo? E aí a gente tem que ser muito real. Eu gosto muito da realidade, porque a expectativa fora da realidade é igual frustração, né? Então, meu sonho é ser X coisa. É possível? Eu consigo chegar lá? Como eu consigo chegar lá? Né? Eu vou te passar uma ferramenta que ele ensina a gente pensar um pouco nessa organização e olhar esses projetos de vida. O poder da escolha, a autonomia necessária para que se busque um sonho. Você pode escolher. Como é que você tem essa autonomia? Como é que você busca isso? Meu sonho sempre foi autônoma, trabalhar como palestrante, como consultora. Esse sonho é real? Eu tinha capacidade de fazer isso? Tinha. Agora eu estou aqui na autonomia de buscar por esse sonho. Como que eu vou fazer isso? É online? É presencial? Todos os dias? Eu quero ganhar uma fortuna? Quero ganhar menos? Quero ter mais tempo? O que eu quero fazer? Né? É o poder da escolha. E o poder da ação, que é você reunir forças e colocar em prática aquilo tudo que você concebeu, né? E que você quer que seja realizado. Então, às vezes, muitas vezes, esse poder da ação, ele vem de forças mesmo, muita força, mesmo quando estejamos doentes ou quando estejamos mais cansados. Mas se a gente tem esse objetivo, se a gente tem essa força, a gente consegue chegar e ter a ação daqueles para realizar esse sonho que a gente tem. Ele diz: olha esses poderes aqui, ó. São 3 poderes. Alinhe esses poderes e siga em frente. Porque ele diz que modernizar a administração do tempo, onde nós estávamos dizendo anteriormente sobre como hoje ainda é ultrapassada, né? Quais são os pontos anacrônicos apresentados pela técnica tradicional de gerenciamento do tempo? Segundo ele, a visão parcial da complexidade do ser humano. Ou seja, é olhar o ser humano apenas como profissional, é olhar o ser humano apenas como desenvolvedor de software, é olhar aquele profissional apenas como um vendedor. Não perceber que ele é um conjunto, ele não é parcial, ele também pode ser pai, pode ser filho, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser um tanto de outras coisas. E isso influencia, sim, na organização do tempo seu, pessoal, para você observar se eu sou uma mãe, se eu sou um pai, como é que eu posso organizar meu tempo, não só olhando como profissional. Né? Muitas frases, eu ouvia isso muito do meu pai. Nossa, pai, o senhor trabalha demais, porque eu sou um profissional. Ele é um profissional, mas ele também era um pai. Então, a gestão de tempo antiga, os processos, vêm a gente como o profissional. E a gente gerencia o nosso tempo a partir só do nosso trabalho. Nós trabalhamos para viver e não vivemos para trabalhar. Né? Na verdade, a gente tem que viver bem para trabalhar, né? Não é só trabalhar para a gente poder viver, né? A ineficiência na administração do conhecimento, gente. O que é isso? Como é que eu administro este conhecimento? Né? O volume de informações. Como é que eu faço isso? As pessoas ignoram que hoje, nas técnicas tradicionais, não tinha essa quantidade de informação que a gente tem. Hoje a gente tem uma quantidade de informação que chega para a gente. Como é que a gente administra esse conhecimento que chega para a gente? É tempo, sim, de ler um artigo, é tempo, sim, muitas vezes, de ler alguma coisa que está no mercado, de ler um jornal, de ler uma revista,
né? Aquela máquina. Como é que você administra um curso, uma necessidade de estar aqui vendo uma live, que para você isso aqui, se administrar seu tempo, é um conhecimento. A gestão individual do tempo. Ele fala o seguinte: num tempo como o nosso hoje, numa época como nossa hoje, tão colaborativa, só observar a gestão de tempo de forma individual não está correto. Não é individual, não sou eu dentro de uma empresa que tem que só organizar meu tempo. A máquina funciona quando nós conseguimos achar uma gestão de tempo, uma gestão que faça com que a máquina funcione. Não adianta eu, por exemplo, que sou a consultora aqui na Voito, chego no meu horário direitinho, tenho meu tempo certinho, mas eu não contribuo também para que os meninos que estão todos aqui à minha volta, eles também possam gerenciar o tempo deles, organizar o tempo deles. Ou então, o meu horário é 12h30, em vez de eu chegar um pouquinho mais cedo para contribuir com eles, eu chego 12h30 em ponto, não leio o livro. Quer dizer, é uma gestão colaborativa. Tá? E métodos voltados para o mundo offline. Não dá mais para a gente ficar com gestão de tempo offline. A gente tem que ter métodos para compreender que hoje nós estamos online. A troca de experiência com o cliente, a troca de experiência com o mercado, com a concorrência, com o que está acontecendo. É claro que nós temos que ter, sim, regras. Né? Hoje eu acredito muito que o bom senso está na moda. Ele não deveria só estar na moda. O bom senso ele deveria ser aplicado todos os dias. É claro que a gente deixar uma pessoa online para ela observar, ela também tem que aprender a gerenciar o tempo. E mais, há uma confusão também agora com esse método offline, né, que a gente só via no offline, mesmo porque agora está online, aí a pessoa não sabe, fica pouco mais tempo nas redes sociais do que executando trabalho, fica mais tempo no WhatsApp do que fazendo o trabalho, fica mais tempo em coisas que não são produtivas. Então, isso é um desafio no tempo de hoje, tá? E métodos não preparados para a modernidade. Para aqui, ó, para o mobile. São tempos antigos e não se prepararam para essa mobilidade. Né? Há empresas que, por exemplo, não consideram que o profissional está trabalhando se ele estiver remoto em casa. E hoje é uma das qualidades você ter um profissional remoto em casa, fazendo o trabalho dele, porque ele também vai conseguir ter mais acesso a esse ser humano, como pai, como dono de casa, como dona de casa, né? E aí eles ainda não têm esse método preparado. E hoje o desafio está lançado. Nessa época aí do Covid-19, o desafio está lançado. Quando o governo, quando o OMS, quando o Ministério da Saúde, enfim, trazem alguns alertas, principalmente em grandes empresas. Lá em São Paulo, minha família já tem uma grande parte migrando para trabalhar em casa. Esse é um desafio, a gente aprender também a organizar o nosso tempo na mobilidade, dessa forma aqui, tá? Bom, continuando aqui para vocês, gente, a tríade do tempo. Então, como diferenciamos os conceitos de importância e urgência de uma atividade? E aí? Bom, atividades importantes têm grande valor e devem ser executadas no tempo certo, ponto. E atividades urgentes precisam ser realizadas de forma imediata. Ele fala, a gente tem que aprender a não deixar as atividades importantes virarem urgentes, ponto. O que é importante, o que é urgente? Aí é o que você vai observar. E ele fala das circunstanciais. O que são circunstanciais? São os imprevistos, as coisas que acontecem no meio do caminho. É possível analisar, Lili? É sim. Eu trouxe até aqui, ele fala como é que a gente pode analisar se aquilo ali é importante ou não nas circunstanciais, que são as coisas que vão acontecer e, inevitavelmente, muitas vezes está ali, acontece, pá, pum, né? Eu estou preparada para vir aqui, estou com o meu dia organizadinho, passo mal, tá bom, o que eu posso fazer, né? E aí ele fala, faça algumas perguntas, né? Aquilo ali eu preciso fazer? Aquilo ali eu posso, exige ação imediata? As circunstanciais são as perguntas. Eu posso delegar para outra pessoa? Permite que seja feito imediatamente? Posso colocar na minha listinha de ação a ser feita depois? Então, essas são as circunstanciais. E ele fala assim, com o método tríade do tempo, como o método tríade do tempo nos ajuda a identificar e distribuir essas atividades. Bom, para ele, as atividades devem ser 70% urgente, 20% importantes, 20% urgente e 10% circunstanciais. Você deve trabalhar a partir desses 70% do que é importante. O que é importante no seu dia a dia que você deve priorizar para que você faça no tempo certo, no tempo correto, evitando que aquilo ali vire urgente. E os 10% são circunstanciais, que ele divide que é aquilo que vai acontecer. Infelizmente, às vezes acontece. Ou são coisas que aconteceram pela falta de organização. Ou são coisas, enfim, são as circunstanciais que acontecem de acordo com a circunstância, tá? E como administrar o tempo, gente? Sugestão dele, descarregar. Anota aí. Usar ferramentas auxiliares para registrar informações. Descarrega.
Esse negócio de ficar só na sua cabeça não dá. Listinha, agenda. Agenda no celular, agenda no computador. Agenda. Eu tenho sofrido muito em algumas consultorias, em algumas empresas que eu vou, em duas situações. Na primeira é quando eu marco, porque aí eu chego lá, a pessoa não aparece. E na segunda, que a maior dificuldade de comunicação entre alguns setores é por falta de organização e resposta. Ou seja, eu te mando um e-mail, você não me responde. Eu te cobro, você não me responde. Essas coisas não funcionam. Porque muitas vezes a gente ouve aquela palavrinha no final do dia, né? Esqueci. Tinha tanta coisa para fazer, não anotei. Uma diquinha rápida e básica é você fazer uma lista do que você precisa fazer na parte da manhã, na parte da tarde, uma lista de que você precisa fazer num setor, no outro setor, se você é um gestor. Então, eu preciso passar na vendas, eu preciso passar no marketing e otimizar o seu tempo. Planejar. Evitar o instinto de fazer sem pensar. E isso aqui é muito importante até para quando a gente vai falar. Tá? Organizar o tempo é muito importante. Planejar o que, que eu vou fazer, onde que eu vou fazer, porque esse fazer sem pensar pode nos levar a alguns erros. Isso tudo de acordo com o autor, tá, gente? Antecipar, que é combater a procrastinação. O que, que é isso, Lili? Antecipar e combater a procrastinação é algo que é muito difícil nos tempos de hoje, né? Por quê? Porque as nossas comunicações, o nosso mobile, o online, ele faz a gente viajar na maionese, papapá, dali a pouco, bum, não fiz e eu não consegui fazer, deixo para amanhã. Antecipar é o seu tempo que você conseguiu organizar, ficou meio folgado, o que é importante no dia seguinte que você pode trazer para o dia de cá? Isso é antecipar, é fazer antes, para evitar que você procrastine. O que é procrastinar? É deixar para lá. É falar, amanhã eu faço, depois eu faço. Isso não, se você pode deixar para amanhã, é porque não é importante. Mas se é importante para você ser feito, faça agora. Priorizar. Priorizar atividades é essencial para o bom direcionamento dos esforços. Priorizar. Como é que eu priorizo? Olhando o que é mais importante, o que deve ser feito, o que já está organizado, revisando sempre as suas metas, as suas anotações e equilibrar. Evitar se ocupar com uma sucessão de atividades mecanicamente estabelecidas, que nós conversamos anteriormente. Né? Ele fala que o equilíbrio pode vir muito com a utilização do antecipar. Ou eu estou ali só no automático, porque agora eu estou com tempo, ou eu estou extremamente sem fazer alguma coisa e eu posso antecipar o que é importante. Gente, metodologia da tríade. A metodologia da tríade do tempo é constituída por um ciclo de 5 fases, tá? Identidade, que é um período de reflexão e de exploração do autoconhecimento. O que é isso, gente? Exploração do autoconhecimento é olhar para si, olhar para você, perceber o seu todo, o seu coletivo, né? O seu autoconhecimento. O que você tem dessa identidade? Qual é a sua identidade profissional, a sua identidade, né? Nós falamos lá que não é para pegar pessoas, pedacinho de pessoas. Aqui, qual que é a identidade? Depois, metas, identificação e seleção de metas a serem alcançadas. Profissionalmente, na sua vida pessoal, principalmente, acho que é o mais importante. Porque você é um ser pessoa, que dentro dele você é pai, você é mãe, você é estudante, você é profissional. É nessa vida como um todo, quais são as metas que você quer alcançar? Planejamento, detalhamento de como as metas vão ser alcançadas, respondendo o como. Como eu vou fazer isso? Né? Como eu vou chegar lá? Quem pode me ajudar? Quando eu quero chegar lá? Isso são respostas muito importantes. E uma dica agora que vem da programação neurolinguística, se possível, escreva à mão, depois passe para o computador. E quando eu escrevo à mão, principalmente para o sinestésico, para a nossa sinestesia, quando a gente escreve à mão, a gente consegue captar e entender melhor, tá? Organização, uma fase de arrumação da casa, literalmente, organizar mesmo os processos. Se você quer chegar em X lugar, como é que você pode se organizar? Né? Principalmente se é na questão profissional, como é que você se organiza? É uma organização mesmo, arrumar a sua casa. E depois a execução, que é a fase da ação propriamente dita. Lili, a tríade eu posso colocar para executar uma tarefa na minha semana? Pode. Mas ele sugere que façamos um planejamento maior, que ele até dá uma dica aqui que eu anotei aqui para vocês, que é a 842, né? Que é um planejamento de 8 metas ano, 4 metas mês, 2 metas semanais, ele vai traçando essas metas para vocês chegando, 842, tá? Que é a organização que você tem que pensar nessa organização física e também na organização lógica aqui, ó, gente. A física é aquela de arrumar a mesa, arrumar as coisas, arrumar agenda, arrumar coisas no computador. E a lógica é aquela que você tem que observar e ordenar tudo direitinho, organizar. E isso dá para o dia a dia, Lili? Dá para o dia a dia.
Com certeza, a hora que vai ler o e-mail, quais e-mails são importantes, como que eu vou fazer isso. Nós, no nosso livro Trabalho 4 horas por semana, nós conversamos isso, né? Que ele fala, não abra seus e-mails mais de 2 vezes, vai de manhã e vai à tarde, você está ganhando tempo. Bom, a fase da identidade. Assumimos diferentes papéis no dia a dia e cada um deles deve possuir seus limites para atuação. Cada papel desempenhado pode merecer ciclos de aplicação da metodologia da tríade do tempo. Foi o que eu acabei de falar. Você é pai, se você é mãe, então tem todo um processo. E ele pede um alinhamento do nosso corpo físico, que é o nosso hardware, o nosso corpo mental corresponde a um software, nessa analogia, e o corpo emocional manifesta-se nos relacionamentos com as pessoas, e o corpo espiritual diz respeito ao nosso interior. Tá aqui, ó. É essa identidade que a gente tem que procurar. Um alinhamento entre o seu físico, o seu mental, o seu emocional e o seu espiritual. E aí ele fala o seguinte, então, como eu posso dar um sentido às minhas ações, né? Que é a fase das metas que a gente colocou ali. Ou estabelecendo metas para curto, médio e longo prazo. E como eu posso estabelecer tais metas? Pergunta você para mim, né? E eu te respondo. Ele dá uma dica nesse método aqui, que é o método SMART, criado por Peter Drucker, e ele traz dizendo que é o seguinte, as metas devem ser, vou ler para vocês, tá? Primeiro, específicas. Pergunte-se, o quê? Ah, isso é o mais difícil. Quando a gente chega para alguém e fala assim, aí o que você quer? Fala assim, ah, não sei, eu acho que eu quero... Então, eu quero crescer profissionalmente. Mas especificamente, você quer qual posição dentro dessa empresa? Especificamente, você quer receber o que aqui dentro? Depois vem as mensuráveis, né? Pergunte-se, quanto? Tem como você mensurar essa sua meta? Quanto disso eu vou ter ou quanto disso eu posso ter? Depois, alcançáveis. Pergunta-se como? Porque também não adianta eu falar que eu quero ser uma corredora de Olimpíada. Não tem. Posso ser uma meta, eu posso até ser uma corredora, porque tudo que um ser humano consegue, eu também consigo. Mas ela ela não é alcançável. Eu já não tenho idade, eu não treinei, a Olimpíada pega assim e pega assado. Tá? E depois, relevante. Pergunte, por que eu quero chegar até ali? Por que eu quero fazer aquilo? Por trás disso tem o quê? Ah, eu quero ser promovido. Por quê? Para ganhar mais dinheiro. Por quê? Eu tenho que me perguntar isso, porque se eu sou promovido para ganhar mais dinheiro, eu tenho que saber que a minha promoção ela vai trazer algumas outras coisas, principalmente minha organização financeira. Não sei se faz sentido para vocês aí. E depois, temporais. Você tem que perguntar: quando? Quando eu quero realizar isso? Quando eu vou chegar nisso? Quando eu vou começar a fazer? Enfim, quando? Então, as perguntas são: o quê? Quanto? Como? Por quê? E quando? Que é o método SMART. Metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Anota isso aqui, responde aí, põe uma meta e começa a responder para você ver como que às vezes aquilo que está aqui na nossa cabeça vagando, passa para um lugar, vai para outro, vaga e vaga, vaga, muitas vezes pode ser mais possível do que você imagina. Eu tenho certeza que é. Bom, a fase do planejamento, o planejamento dá um ordenamento às metas definidas. Até 8 metas devem ser alcançadas em um ano, foi o que eu te falei, que é o 842, tá? Dessas, até 4 devem constar no planejamento do mês. Dessas, 2 devem fazer parte do planejamento da semana. Então, eu tenho 8 metas no ano, 4 delas têm que estar dentro do meu planejamento mensal, 2 delas dentro do meu planejamento semanal, tá? O planejamento anual deve incluir criação de janelas temporais. O que é criação de janelas temporais, meu povo? É o seguinte, algumas metas, elas precisam de prazos para serem realizadas, outono, inverno, eu estou dando exemplos bem aleatórios, tá? Elas precisam desses prazos, início do ano, férias, enfim. Então, abrir essa janela, para que você entenda também que para essa meta é janeiro que é essencial, você vai chegar em julho, porque tem que abrir uma janela aqui. Definição de metas, né? Então, esse planejamento tem que também definir as suas metas, onde você quer chegar. Revisão da identidade, ou seja, pelo processo que você está passando, você vir revisando as coisas que estão acontecendo com você e uma reorganização pessoal. Olhar para as metas, olhar o que está acontecendo e planejar. A revisão da identidade é que às vezes a gente começa o ano X, no meio do ano a gente está Y. A gente começa o ano solteiro, no meio do ano a gente já está casado com filho. E não adianta também ficar, eu nasci assim, eu cresci assim, porque meu planejamento é Gabriela. Ele não é Gabriela. Ele fala para a gente criar essa definição, desculpa, essa revisão da identidade,
Porque às vezes a gente está fincado ali, né? Eu como solteira, não, meu objetivo agora é comprar um carro conversível que custa 1 milhão. Quando chega em julho, eu estou ali com barrigão, não pode ser, eu tenho que revisar a minha identidade e ver se aquilo ainda é congruente com a minha realidade, tá? E a fase do planejamento, o que o planejamento deve contemplar? Revisão do mês anterior, revisão das metas. Olha que simples. O que eu fiz mês passado? E quais são as metas que eu consegui? Qual o ponto que eu andei com relação à meta X? Qual o ponto que eu andei com relação à meta Y? E aí, tá correto? Não tá? E no planejamento semanal? Descarregar ações ligadas à identidade. Então, falar, escrever, pôr para fora essas questões ligadas a você, descarregar isso, né? Selecionar as ações ligadas a metas, então observar o que você vai chegar à sua meta naquela semana, quais ações que eu preciso ter para a minha meta. Revisar projetos e antecipar eventos, então quais são os projetos naquela semana com relação àquela meta que eu preciso executar e realizar uma organização pessoal. Então, o planejamento mensal e semanal, você vê que tem uma diferenciação, mas não tenho dúvida nenhuma que este daqui, ele vai impactar muito fortemente neste daqui. Então, se você também não descarregar essas ações ligadas à identidade, não selecionar as ações para você, com certeza no final do mês você vai revisar e falar assim, caramba, vou para a procrastinação mesmo, cara, não dou conta de realizar nada, não dou conta de fazer nada. Gente, para a gente, concluindo, a fase da organização, a organização se dá em 3 níveis, segundo ele, que a gente já conversou, o nível físico, arrumar a mesa de trabalho, arrumar o ambiente de trabalho, arrumar a sua vida profissional, e no nível lógico, que é organizar documentos digitais. Aqui nós já estamos falando do seu dia a dia profissional, né? Organizar ali sua mesa de trabalho, onde estão as coisas, aquele monte de gaveta. Eu sou a rainha da gaveta e a rainha da pastinha, tá, gente? Eu levei ele, foi um puxão de orelha. E esse aqui do organizar documentos digitais, esses dias fui procurar uma foto de um cliente, eu tive que rodar dentro do meu computador, assim, umas 2 voltas ao mundo para achar uma fotinha. Porque a organização é boa, eu até entendo no mês que ela está acontecendo, mas se eu vou procurar um ano depois, eu preciso melhorar muito nisso aqui, tá? E o nível de conhecimento, estabelecer mecanismos para registro e recuperação de conhecimento gerado, capturado e compartilhado, né? Como é que você estabelece esse mecanismo para registrar essas informações, o que você aprendeu e como você compartilha? E a fase da execução é, partindo do planejamento semanal, deve ser feita uma priorização diária das ações que consistem em revisar as pendências, calcular a duração das tarefas, priorizar segundo critérios específicos. Difícil? O que me falta fazer hoje? Vamos fazer hoje? Ontem? Vamos pôr... Tudo bem, vamos fazer de conta que hoje é terça? Eu chego de manhã aqui na Voito e falo, o que eu não fiz ontem? Ah, beleza, falta isso aqui. Calcular a duração das tarefas. Quanto tempo eu gasto para fazer isso? 40 minutos. Priorizar segundo critérios específicos. Qual que é a minha prioridade? Eu preciso entregar isso até meio-dia, até 1 hora, até 5 horas? Às vezes a gente começa a fazer um troço que a gente tem que entregar às 5 da tarde, mas antes dele tem o que a gente tem que entregar meio-dia. E aí quando você percebe isso, porque não está organizado por tempo, por horário, por prioridade, você fica doido, aonde vem o estresse. Então, a quarta trindade, segundo ele, o autor propõe uma quarta trindade, a do comprometimento do leitor consigo mesmo. Essa tríade é composta pelas seguintes ações: praticar, adaptar e compartilhar. Só depende de você praticar o que ele colocou, adaptar para a sua realidade, compartilhar com outras pessoas no seu ambiente de trabalho. Lili, como eu devo aplicar esses conceitos na minha vida? O conteúdo é 100%, gente, aplicável no seu cotidiano, isso eu posso garantir. É identificar em seu dia quais as atividades importantes, urgentes e circunstanciais. Ponto. O que é importante para você? O que é urgente e o que é circunstanciais? Divide isso naquela proporção importante maior, tarará, nessa sequência. E esse exercício pode te ajudar a entender de que forma seu tempo tem sido aproveitado, tá? É isso que a gente tem que pensar. Como é que eu estou aproveitando o meu tempo? Você também pode separar uma semana para aplicar cada fase da tríade do tempo. O que você acha? Bom, saindo daqui, desse nosso encontro de hoje, você pode antecipar tarefas, evitando que elas se tornem urgências e evitar a procrastinação. Então, antecipa as tarefas, estabelecer metas através do SMART, né? Usar esse método da tríade do tempo, que é bem legal, muitos coaches usam, muitos consultores, e aplicar a metodologia da tríade do tempo em sua equipe, ou seja, não é só para você, não se esqueça, a gestão de tempo hoje ela é colaborativa, não pode ser mais individual. Este é o livro que você pode adquirir conosco, só clicando, está disponível na Amazon. E a gente se encontra, né, aqui com as lives da Voito nessa semana. Nós vamos ter esse ciclo de mentoria Six Sigma, terceiro episódio, nem isso. Terça-feira, dia 17, às 20 horas, tudo sobre análise das causas de um projeto
Seis Sigma, ok? E depois, ainda essa semana, transmissão ao vivo de dica de Excel, vai ser na quinta-feira, às 16 horas, aprendendo, olha que legal, aprendendo a otimizar seu trabalho no Microsoft Excel através de dicas simples e super valiosas. Nessa primeira temporada, nessa nossa primeira, chegou ao fim, tá, gente? Voltaremos em breve para a segunda temporada e a gente se encontra, então, na nossa segunda temporada do Pocketbook, mas aí vai ser um monte de surpresa, muita coisa legal, que eu não vou te contar aqui porque eu gosto de novidade. Então, a nossa primeira temporada, eu e você aqui, termina, mas ela vai continuar e eu te espero na segunda. Em breve a gente vai começar a divulgar como vai ser. Até lá!